Evangelho do 11º domingo do tempo comum, ano C. Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao capítulo 8, versículo 3. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade havia uma certa mulher de má fama. Ela ouviu dizer que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco, feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou por trás de Jesus, bem perto, chorando e molhando os pés dele com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer a você. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens deviam dinheiro a um homem que costumava emprestar. Um deles devia 500 moedas de prata, o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar o que tinha emprestado. Então ele perdoou as dívidas dos dois. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que devia mais, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não arranjou azeite para minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Afirmo a você que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a pessoa que se perdoa pouco mostra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: Seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Algum tempo depois, Jesus fez uma viagem pelas cidades e povoados, anunciando as boas notícias do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem foram expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era um funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que ajudavam Jesus e seus discípulos com o que elas possuíam. Palavra da salvação. Ao longo das histórias bíblicas, podemos perceber que oferecer água a um convidado para que este lave os pés era um sinal de hospitalidade. No livro do Gênesis, o versículo 4 do capítulo 18, por exemplo, descreve Abraão recebendo desta forma 3 visitantes. O Evangelho de hoje coloca Jesus diante de um fariseu e de uma pecadora. O fariseu, palavra que significa separado, de nome Simão, era uma pessoa influente na cidade e adquiriu esse status de piedoso e cumpridor das leis. Em circunstâncias normais, ele jamais receberia uma prostituta em sua casa, pois ela era uma pessoa impura e, portanto, uma hóspede indesejada. O hóspede desejado era Jesus, e Simão, ao recebê-lo, por esquecimento ou pretensão, não segue as tradições orientais de boas-vindas. Porém, ao ver uma mulher considerada de má fama pelos seus pecados entrar, lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, secar com seus cabelos e perfumá-los como uma forma de arrependimento de seus erros, Simão faz um julgamento preconceituoso, imaginando que, sendo um profeta, Jesus devia saber estar diante de uma pecadora
e deixar-se tocar por ela, conforme as tradições, isso o deixaria impuro. Jesus, ao perceber a indignação de seu anfitrião, conta-lhe uma parábola que faz comparar suas atitudes com as da pecadora, para que perceba que toda falha, por maior que seja, é digna de perdão, e quanto maior o perdão, maior a gratidão. É difícil definir se o grande amor e verdadeiro arrependimento daquela mulher fizeram com que Jesus perdoasse seus pecados, ou se o perdão dado a ela por Jesus fez com que ela se arrependesse e o amasse verdadeiramente. Por viver segundo as leis da época, o fariseu considera-se livre de pecado e por isso sem necessidade de perdão, o que lhe torna arrogante e preconceituoso. Ele se julga piedoso, mas sua piedade não condiz com a proposta de Jesus, pois ele acredita não precisar do perdão de Deus. Na sociedade de hoje, pode-se encontrar ainda muitos fariseus, pessoas que querem mostrar à sociedade uma conduta considerada correta, mas que não percebem quanto são hipócritas ao esconder seus erros e apontar o erro dos outros. Não é preciso cometer grandes erros para obter grande perdão, e sim reconhecer-se pecador, procurando perdão e amando o próximo, sem julgar os seus erros, pois este é o caminho para encontrar a misericórdia de Deus e o perdão de seus pecados.